Olá, alunos! Vamos para mais um momento de estudo. Hoje falaremos de efeito Joule, este que foi desenvolvido pelo físico britânico James Prescott Joule. Joule se dedicou ao estudo da natureza do calor e também sua relação com o trabalho mecânico. Estamos na apostila 6, aula 68, efeito Joule, página 63. Então, vamos lá, definir o que é o efeito Joule. Então, primeiramente, vamos falar de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é uma característica do material no qual uma corrente elétrica irá passar. Então, a resistência elétrica é a oposição, é a dificuldade que esse material opõe à circulação das cargas elétricas. Então, é uma propriedade que indica o quanto um componente se opõe à passagem dos elétrons, opondo-se assim ao estabelecimento de uma corrente elétrica. E devido a essa oposição, que é em decorrência das colisões que esses elétrons executam com a estrutura interna dessa substância. Então, devido a essas colisões, parte dessa energia elétrica é transformada em energia térmica. Essa transformação de parte da energia elétrica em energia térmica é o nosso efeito Joule. Então, nosso efeito Joule é a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica, e esta transformação é em decorrência das colisões que os elétrons executam com a estrutura interna do material do qual ele está percorrendo. Em um elemento resistivo, a potência dissipada, que é por efeito Joule, pode ser calculada como potência é a diferença de potência ou a tensão vezes a corrente elétrica. Também, potência dissipada no elemento resistivo vai ser o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado dividido pelo R. Lembrando que a unidade de medida da potência é o watt, e para que a potência saia em watt, devemos obrigatoriamente trabalhar com a tensão em volts e a corrente em amperes e a resistência em ohms. Exercício 2. Um ebulidor elétrico possui resistência elétrica de 100 ohms e funciona durante o tempo ΔT de 8 minutos. Ligado sob tensão constante de 100 volts, ele aquece uma massa M de 100 gramas de água que se encontra inicialmente a temperatura de 300 Kelvin. Considerando 25% da energia elétrica dissipada pelo resistor é perdida para o ambiente. Estime a temperatura final da água em Kelvin. Então, devido ao efeito Joule, essa resistência elétrica terá a capacidade de aquecer essa massa de 100 gramas de água. Então, primeiramente, vamos determinar quanto de energia essa resistência vai fornecer para essa água. Então, sabemos que a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. E para que a nossa energia saia em Joule, precisamos utilizar a potência em watt e o nosso tempo em segundos. Então, nós temos que a nossa potência não foi dada no exercício, mas eu posso determiná-la como U ao quadrado dividido por R. Então, temos o U, temos o R, substituindo, lembrando que o nosso ΔT, o intervalo de tempo, mencionado 8 minutos. No entanto, eu tenho que utilizar em segundo. Então, vou multiplicar o 8 por 60 para transformar de minuto para segundo. Substituindo, U é 100 volts, então ficou 100 ao quadrado, R é 100 ohms, vezes o tempo. Quem que é o tempo? 8 minutos vezes 60. Esse 100 eu corto com esse 2 aqui, então ficou 100 vezes 8 vezes 60. Eu pego esse zerinho e jogo por 100, virou 1000, 10 a terceira. 8 vezes 6, 48, vezes 10 a terceira, Joule. Bom, estamos com a energia já em Joule, mas precisamos converter essa energia que vem em decorrência do efeito Joule para a caloria. Sabemos que uma caloria é 4 joules. Desculpa, isso, uma caloria é 4 joules. Agora, vamos determinar esse tanto de energia que vai aquecer a água. No entanto, lembrando que 25% da energia é dissipada. Se 25% da energia é dissipada para o meio, quanto da energia eu utilizo para aquecer essa massa de água? 25 é perdido, sobrou 75. Então, é 75% que eu vou utilizar para aquecer essa água. Então, uma caloria é 4 joules. 75% dessa quantidade de joules
vale quantas calorias? Multiplica em cruz ou pega esse valor, divide por 4. Então, quantidade de calorias, 9 vezes 10 a terceira. Caloria é a quantidade de energia que nós vamos utilizar para aquecer essa água, que sai de uma temperatura inicialmente de 300 Kelvin. Vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, nós temos aí que a variação de temperatura vai ser o calor dividido por M vezes C, que é a massa do calor específico. Então, nós temos que o calor é 9 vezes 10 na terceira, a massa é 100 gramas, e o nosso calor específico é 1 caloria grama grau Celsius, tá bom? Não vou usar o 4 aqui. Quando eu utilizo esse 4, se eu estivesse trabalhando com Joule, mas como eu estou com o valor de calorias, então vou utilizar o Czinho da água, o calor específico da água é 1. Então, 9 vezes 10 a terceira dividido por 100, essa divisão vai dar 90 graus Celsius. Lembrando que a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin. Então, a água parte de 300 graus, nada de 300 graus Kelvin, 300 Kelvin. Sai de 300 Kelvin e vai aumentar 90 Kelvin. Então, nós temos um aumento de 90, 300 mais 90, 390. O exercício que parecia fácil, resolvido, aqui derruba muita gente. Por quê? Porque a água entra em ebulição em determinada temperatura, que é 100 graus Celsius, quando submetida a uma pressão de 1 atm. E 100 graus Celsius equivale a 373 kelvins. Então, essa água, quando entra em ebulição em 373 kelvin, enquanto toda a água não for transformada para o estado de vapor, nós temos essa temperatura de 373. Então, a temperatura final da água vai ser 373 kelvins. Exercício 4. Dispõe de um chuveiro de 4.400 watts e 110 volts. Determine o valor da resistência do resistor, que deverá ser associado em série com o chuveiro, para que ele opere normalmente quando ligado sob tensão de 220 volts. Então, quais são as características do meu chuveiro? 4.400 watts e 110 volts. Então, eu vou determinar, o que eu consigo determinar com essas informações? Eu consigo determinar o meu resistor, a resistência desse chuveiro, substituindo os valores. Então, a resistência do chuveiro passa multiplicando, a potência passa dividindo. Isso daí dá uma resistência de 2,75 ohms. Tem que estar associado em série. Então, eu vou colocar aqui a associação em série. Esse chuveiro ele deve funcionar a 110 volts, mas ele vai ser ligado a uma diferença de potencial de 220 e para isso devemos colocar uma resistência. Agora aqui, vamos lá. 220 volts, 110 volts vai ficar no meu chuveiro. Então, o restante vai ficar nessa resistência. Então, ficou 110 volts para o chuveiro, 110 volts vai ser a diferença de potencial desse resistor. Mas olha aqui, eu tenho 110, 110. A corrente que passa aqui é a mesma. Quem que é a minha resistência? É a tensão dividido pela corrente. É a tensão dividido pela corrente. A tensão é a mesma, a corrente é a mesma, logo, esse resistor tem que ser 2,75 ohms. Acabou, poderia colocar direto 2,75 ohms lá por dedução. No entanto, a diferença de potencial AB é igual à diferença de potencial BC. E quem é a minha diferença de potencial BC? É a minha diferença de potencial AC menos o que ficou no resistor do chuveiro, que é a diferença de potencial AB. Substituindo agora os valores, 110, 220 menos 110 vai dar 110. 110 sobre 275 é igual a 110 sobre R. Logo, o R também tem que ser 275. Então, vamos para isso daqui. Eu acho que foi um exercício simples. Pessoal, encerramos essa aula 68. Sobraram ainda 2 exercícios. Caso tenham dúvida e preferirem, faremos juntos.